A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma vez eu estou aqui, tá, para compartilhar a palavra do Senhor. Em poucos minutos eu quero deixar uma reflexão para você da palavra de Deus. Essa palavra primeiro veio a mim e eu quero também compartilhar a você, tá bom? Eu já peço a você que compartilhe, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho para que toda quarta-feira, quando eu colocar o vídeo, você venha ser comunicado, tá bom? E compartilhe também com aqueles que ainda não servem a Deus. Qual é o nosso propósito? É que vidas sejam alcançadas, tá? Alcançadas por quem, Andréia? Pela palavra de Deus. Assim como ela nos alcançou um dia e nos alcança todo dia, ela ainda tem o poder de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. E o tema de hoje é: abra sua boca, não se cale. Peraí, o tema está no livro do Evangelho de Marcos, a partir do seu capítulo 5 em diante, vai contar a história de um homem. Só que eu quero frisar aqui, olha, no versículo 19, que diz assim: Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Eu estava ontem meditando um pouquinho nesse texto e eu fiquei maravilhada. Por quê? Porque você que conhece a palavra, você sabe que este homem, ele sofria realmente de uma possessão maligna, né? Onde havia no corpo dele, na vida dele, legião de demônios. E esse homem era tão atormentado que a Bíblia diz que ele habitava em sepulcros, prendiam ele com correntes e os demônios que estavam na vida dele tiravam aquelas correntes, ninguém prendia ele, né? Ele estava realmente desorientado e tomado por espíritos malignos. Imagina a situação daquele homem, né? Quando a gente vê uma pessoa, né, possessa ali, a gente já fica, imagina uma pessoa que está totalmente, literalmente possuída. Então a situação desse homem era uma situação muito difícil, muito triste. Só que a Bíblia diz que certa feita, quando Jesus chega lá em Decápolis, a Bíblia diz que aqueles demônios que estavam na vida dele, não podendo resistir ao poder de Jesus, à presença dele, porque a presença dele é santa, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, né? Então, quando ele chega lá, a Bíblia diz que esses demônios que estavam na vida desse homem vai se curvar, né? E eu acho lindo porque Jesus, ele não vai ter assunto com ele, simplesmente vai expulsar. Eles vão pedir para entrar numa manada de porcos, entram, os porcos se precipitam. A questão qual é desse texto, a qual Deus falou no meu coração, é que esse homem, depois de liberto, ele quis seguir a Jesus. Só que Jesus vai dizer: não, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Eu fiquei tão radiante porque que o tema desse vídeo é realmente não se cale, abre a boca. Por quê? Porque muitas das vezes na nossa caminhada, o tempo vai passando e a gente começa a esquecer de testificar aquilo que Deus faz na nossa vida e fez, né? Quem sabe você está hoje no momento dizendo assim: ah, Andréia, mas o que Deus fez passou, sabe, eu estou esperando um próximo milagre. Mas entenda uma coisa: Deus não quer que nós, como igreja, venhamos nos calar em contar as maravilhas dele. Sabe, Deus, ele é tão grande, não é que Deus depende de nós, mas a Bíblia diz, Jesus disse: olha, vocês serão as minhas testemunhas. E eu sempre digo algo: não tem testemunha calada, testemunha precisa abrir a boca e falar. Então, quando eu olho para a vida desse homem, ele queria seguir Jesus, mas Jesus vai dizer: não, volta para os teus, porque ele tinha ficado muitos anos sem habitar no meio da sua família. Então, Jesus vai dizer: volta e conta as coisas maravilhosas que o Senhor te fez e como ele teve misericórdia de ti. O que Deus vem trazer ao meu coração e ao seu? Nós não podemos deixar de falar o que Deus tem feito na nossa vida. Ah, Andréia, mas eu não vivi certos milagres que eu vejo as pessoas aí vivendo, de uma cura maravilhosa. Independente, entenda uma coisa: só de você ter sido alcançado por Cristo, isto já é um grande testemunho. Ah, André, eu já ouvi muito dizer: ah, mas eu nunca saí da igreja. Sim, até para aqueles que foram criados dentro da igreja, eles tiveram que ter
uma comunhão profunda com Deus, eles tiveram que ter sido alcançados por Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E eu vejo no nosso dia a dia, o que o inimigo ele quer nos calar, ele quer tirar dos nossos lábios a alegria de contar as maravilhas do Senhor. Sabe, Jesus poderia ter dito para ele, me segue, mas Jesus sabia, não, eu preciso dele aqui testificando, e eu preciso que ele volte realmente para dentro da casa dele e viva uma vida de comunhão, coisa que o inimigo tirou da vida dele por muitos anos. Então, o que eu quero dizer para você nesse vídeo? Não deixe de falar o que Deus tem feito na sua vida. Esse homem, ele voltou e ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Através do que a gente fala, as pessoas ficam maravilhadas, as pessoas querem conhecer que Deus é esse que mudou a vida da Andréia, que Deus é esse que mudou a vida da Maria, do João, que Deus é esse. Sabe, a gente não pode deixar que as preocupações, sabe, que a comodidade da vida cristã, a vida, sabe, cotidiana venha roubar de nós a alegria de falar que quão grande é o meu Deus. Sabe, nas coisas grandes, nas coisas pequenas, Ele está comigo, Ele está realizando grandes coisas. Eu lembro do salmista Davi dizendo, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? O que a gente vai dar? Sabe, a nossa vida, mas sim também o nosso testificar. Sabe, tantas pessoas estão por aí desesperadas, sem esperança, e nós temos história, nós temos realmente milagres que nós vivemos no passado e que nós vivemos diariamente. E o que Deus quer? Abra a sua boca. Não deixe que as lutas, as dificuldades, não deixe que o seu adversário roube de você a alegria de contar o que Deus fez na sua vida. Não foi coisa pequena, é coisa grande. É só dele ter nos resgatado, nos tirado do mundo, nos colocado na presença dele, meu Deus, isso já é motivo da gente abrir a boca e testificar. Sabe quantos têm perdido a alegria de falar de Deus? Quantos? Vamos falar a verdade? Quantos crentes que você chega perto dele é só derrota? É só derrota, tá tudo ruim, tá tudo ruim. Sim, a gente tem luta, mas nós precisamos entender, eu tenho motivo de sobra para adorar ao meu Deus, para dizer que Ele é bom, que Ele faz, que Ele opera. Sabe quantos milagres no nosso dia a dia? No nosso dia a dia. Deus, Ele faz, Deus provê, Deus realiza.